The mighty fortress is our God. Bom, primeiramente, professor, deixa eu só abrir, queria agradecer ao senhor pela sua presteza em poder atender a gente, estar conosco aqui. Poxa, é muito bom recebê-lo. É muito bom receber alguém do gabarito do senhor, né, que tanto sabe sobre esse tema. E é um tema que o senhor falou que faz parte da sua biografia, né, faz parte da sua vida. Os Salmos, o senhor dá aula para leitura orante, então tem tudo a ver com o senhor. E além disso, o senhor também é músico, que é impressionante. Naquela aula inaugural lá, eu pude ver de perto o senhor tocando e foi muito bom, assim, o senhor cantando, fazendo os acompanhamentos no violão. Foi realmente... Estão falando aqui que o senhor é rabino para mandar o senhor cantar em hebraico, hein? É o André, meu amigo. Figura. Mas não vai ser necessário, não. Vou poupar o senhor dessa. Dessa eu vou poupar. Hoje. Mas em outra ocasião, talvez... A gente canta. Bom, primeiramente, agradecer, né? As palavras são de agradecimento ao senhor por essa oportunidade aí de poder estar conversando um pouco sobre esse tema, né? Muito obrigado, mais uma vez. Pô, mano, eu que agradeço aí pelo convite. Prazer estar com você aí hoje. Sinto honrado mesmo, né? E privilegiando, você é aluno recém-chegado lá no seminário, né? Então eu fiquei feliz assim, por isso também, né? Pela iniciativa aí. Uhum. Deus te abençoe nessa empreitada aí que é realmente necessário, cara. Amém, amém. Bom, professor, além de professor, ele também é pastor e é psicólogo. Então, o pessoal que está precisando aí, como eu, de um atendimento psicológico, né, nesse momento, pode entrar em contato aí pelo... Pode. Com certeza vai conseguir ajudar, então. Professor, nosso tema hoje são os Salmos, né? Esse livro que o senhor muito bem conhece. Eu queria que o senhor, para começasse, né, depois desse momento divertido que a gente teve, o senhor pudesse introduzir para a gente o que são os Salmos, o que é este livro que a gente tem na Bíblia, como é que foi feita essa coletânea, enfim, para que serve o Salmo, professor? Então vamos lá, né? Dava para ficar a live inteira falando só disso. Aí a gente vai ter que ficar falando o tempo todo. Assim, bem brevemente, né? O Salmos é uma coletânea, né, de livros, de poesias, de vários textos. Assim, tem salmos que você encontra que são transcrições de outros textos, né, de outros livros da Bíblia. Então, assim, o nome hebraico lá, já em homenagem ao amigo André aí, Tehillim, né? Tehillim significa literalmente, seria a salmodia, seria a coleção de cantos, de poemas, né? É comum na tradição antiga do povo hebreu você cantar, né? Por isso que muita gente se refere aos salmos como os cantos de Israel. Né? Alguns salmos foram compostos com essa intenção litúrgica, né? Aqueles salmos que são compostos ali por Asaf, Emã, Jedutum, né? Tem alguns deles que eram os líderes, né, da música lá no período de Davi, né? Quando o tabernáculo, aquele ensaio ali, não era ainda o templo de Salomão, né? Mas aquele ensaio do tabernáculo que fazia todo esse movimento de serviço, né? Então, assim, uma coisa importante sobre os salmos também, que poucas pessoas sabem, é que a música tem essa importância na liturgia hebraica, porque ela é uma forma, né? Até hoje nas sinagogas, essa forma de canto congregacional fazia com que a comunidade se unisse. Você tem ali aquela coleção de salmos, né, do Salmo 120 ao Salmo 134, que eram os cantos de romagem, né, de peregrinação. As pessoas iam cantando, né, quando elas iam para as 3 grandes festas em Israel. Né, aquilo dava um senso assim, de comunidade, coletividade. Verdade. Imagina, pensando, né, no povo, no meio do deserto, era perigoso. Então, assim, aquela coisa de cantar junto, né, resgatando, isso é importante, resgatando
textos, histórias do povo de Israel, né, lembrando como Deus tinha sido fiel, como Deus fez prodígios, como Deus os protegeu, como Deus os livrou. Então, assim, é um resgate, né? Os salmos são os cantos de Sião, a gente pode chamar assim, né? Que trazia toda essa unidade. Os salmos têm, na cultura hebraica, né? Lá no original, tem um sentido de uma unidade nacional mesmo. As pessoas se uniam, né? Para cantar. Isso é interessante, Mike, porque até hoje é assim, cara. Essa coisa nas sinagogas atuais, hoje, né? 2020. Você tem lá o mestre de cerimônias, né, que é chamado de Razan. O Razan é o mestre litúrgico. Todos os textos, todos os atos litúrgicos, vamos chamar assim, numa sinagoga, são cantados. Né? Você tem uma pessoa que faz isso. A igreja cristã, obviamente, herdou isso. Né? Ela trouxe consigo essa herança maravilhosa de cantar, né? Na história sempre, os salmos sempre foram muito importantes na tradição judaico-cristã, né? E é por isso que ele tem o salmo, né? Tem um papel central nesse resgate teológico, vamos chamar assim, né? Ele é a lembrança, né? Daquilo que Deus fez, mas como afirmação, né? De que essa unidade do povo, né, essa unidade ali da nação israelense, estou falando da comunidade, né, em torno dos atos de Deus. E o senhor falou uma coisa interessante que foi relacionado a essa questão dos salmos, né, como liturgia. Tem gente que acha que a igreja cristã, né, que a igreja em si, fez uma ruptura, total ruptura com aquilo que era feito na sinagoga com relação ao judaísmo. Não, né? Tem uma continuidade muito grande aí, né? Tem uma continuidade. A gente vê isso principalmente nos primeiros anos da igreja, né? Quando a gente estuda um pouco da história, a gente tem hoje os cantos gregorianos, né? Sim, sim. Que remontam àquela ideia de cantar liturgicamente, né? De unir a congregação, a congregação responder em forma de canto, né? Isso que existe ainda, né? As igrejas católicas fazem isso. A congregação responde, né? Essa ideia Exatamente. E a congregação responde. Que é a própria ideia da liturgia, né? A liturgia é o serviço do povo, né? Sem essa participação comunitária, sem esse envolvimento da comunidade, não tem uma liturgia, né? O que tem talvez seja alguém fazendo e outros assistindo, né? Exige um envolvimento comunitário, né? E os salmos têm esse papel fundamental de congregar as pessoas em torno, né, daqueles atos que glorificam a Deus. Assim. Isso é importante destacar, né? Além da história dos salmos, assim, qual é a função dos salmos na história, né, do povo de Deus lá atrás, né, na igreja cristã, na história mais recente e até hoje. Pô, que bacana, que bacana. E interessante também é que a característica do salmo, a característica literária é a poesia, né? E a poesia sempre foi uma característica muito grande do povo hebreu, né? Ela tem uma estrutura um pouco diferente, né? A gente não tem a gente não está acostumado assim com aquela coisa quiasmática, né? Que é o nome técnico lá, que é o ápice geralmente está no meio, né? Não está no final, como a gente na nossa cultura, né? Então, assim, é no meio que. E é interessante saber disso, né, Mike? Porque quando você vai ler o texto bíblico, geralmente você fica esperando o ápice no final do texto, né? E aí o cara perde. A gente tem muito essa herança prosaica, né, o literária, que a gente mais modernista, né, entendendo que vai ter um desfecho. Mas o ápice é o meio, né, que é aquela o meio carismática que o senhor falou, né? E isso é muito interessante, até porque os salmos também não tem muito essa ideia poética contemporânea, né, ocidental, que é a questão rítmica, mas a questão
das fonéticas, né? De todo esse jeito que a gente faz poesia. É diferente, trabalha com paralelismos, com outros tipos de ferramentas, digamos assim. De ferramenta, sim, sim. Isso é importante, né? Até para leitura, né? Porque as pessoas, quando leem os salmos, se não tem essa noção, né? Porque a gente tem pouca coisa produzida, né? Em termos de estrutura, vamos dizer assim, poética do salmo, né? As pessoas não. Eu acho que é até possível fazer, eu acho que daqui a pouco a gente deve falar um pouco disso, né? Algumas pessoas fazem muito bem. Mas se a gente não sabe ler, a gente não captura, né, tudo que está ali, né, e pode extrair do texto para produzir essa beleza, né, assim, traduzir nos termos mais contemporâneos, vamos dizer assim, né? Pastor, interessante que essa pergunta, né, que é o nosso tema, por que cantar os salmos, a gente poderia falar que por mais de 1800 anos seria uma pergunta meio que sem lógica, né? Por que cantar os salmos? Se pegasse, sei lá, na igreja de Calvino, em Genebra, ou até recentemente, antes do Iluminismo, isso não seria algo que faria sentido para a igreja. A pergunta é o seguinte, o que aconteceu? O que mudou? O que aconteceu que essa característica da igreja, né, foi deixada de lado? Boa. Eu diria, assim, eu sempre aponto isso como uma das características, não é a única, né, que fique registrado. A nossa cultura de envolvimento litúrgico, ela é bem resistente aos símbolos, à beleza. Então, pensa, por exemplo, Michael, nesse aspecto, a igreja na Idade Média, apesar de todos os problemas, né, teológicos, e não é o nosso assunto hoje, mas tinha um aspecto ali da estética, e eu acho que música como expressão artística, né, aqui eu não estou pensando ainda no conteúdo, mas eu estou pensando na expressão artística, ela precisa explorar os sentidos. Então, o que acontece? Você citou o iluminismo, eu vou te falar por que eu acho, né, o que eu estou dizendo aqui agora. Na Idade Média, como você tinha essa questão toda de que as faculdades da alma precisavam ser despertadas, então, quando você chega numa igreja, você vai na Europa, por exemplo, essas igrejas estão lá até hoje, no Brasil tem algumas. Qual era a intenção de se fazer uma catedral com o pé direito de 15 metros? Cara, se você já entrou numa igreja dessa, você vai sentir, né? Primeiro, aquela coisa que você tá um barulho infernal. Eu tive em Portugal há 1 ano e meio atrás, e aí quando você entra ali em algumas catedrais, entra em várias, cara, tá aquele barulho do lado de fora, chega dentro, é um silêncio. E a primeira coisa que você faz, é inevitável, cara, é olhar para cima. Olha só, a arte, cara, faz com que você sai desse plano, né, material aqui. Quando você entra numa catedral, você olha para cima, cara, não tem. E olhar para cima é um símbolo. Isso que eu queria te explicar. O símbolo de que aquele lugar, aquela beleza do lugar te remete para cima, né? Que é onde a gente pensa que Deus está, né? A gente, quando fala de Deus, a gente fala no céu, a gente olha para cima. Olha, cara, como que os sentidos são capturados. Então, assim, eu penso que, para te responder bem diretamente, uma das características do iluminismo é um certo tipo de racionalismo que, ao invés de privilegiar todas as faculdades, né, da alma, memória, criatividade, imaginação e por aí vai, ela privilegia só a racionalidade, cara. Em algum sentido, né, a igreja contemporânea, e aí eu estou pensando aí em cerca de pelo menos 500 anos, ela foi afetada por esse problema da iconoclastia, né? Você tem uma resistência aos símbolos, você tem uma resistência àquilo que remete a Deus como sinal, né? Na minha opinião, um certo exagero, um erro, porque um ídolo é diferente de um ícone, né? Um sinal é uma coisa, um ídolo é outra coisa totalmente diferente, né? Eu posso pegar um símbolo e aquele símbolo me remeter a Deus com facilidade. Então, eu penso, Michael, que
Essa é uma das características, né? O iluminismo afetou também. Eu acho que é uma resposta cultural necessária, tem várias aspas a abrir. Mas, de fato, isso roubou, né, inclusive da igreja, até porque ela precisava mesmo também se mover, né, culturalmente, essa coisa de a primazia da palavra, né, que tinha sido abandonada, tem razões de existir. O ponto que eu queria destacar, assim, será que isso precisava ser mantido, né? Será que a gente tinha que roubar toda a beleza, né? Tanto estética quanto, né? E eu estou pensando em estética aqui no sentido amplo, né? Som, tudo que captura os nossos sentidos, né? Música, Com todo. tudo, cara, tudo. Isso, Eu acho que esse e isso pode ser também relacionado a esse combate exagerado, talvez, ao romanismo, essa influência do romanismo dentro da igreja, né? Você tem que dar uma resposta pode, a isso, aí você acaba fazendo uma ruptura radical e total com aquilo que talvez radical. uma boa arte cristã, uma boa arte gótica, uma boa arte que contemplava Deus. A gente não precisa fazer total ruptura com isso, porque nem tudo é idolatria, né? É o velho problema de jogar o bebê junto com a água fora, né? Essa é uma boa ilustração. Você dá banho nele e joga tudo fora. Joga inclusive a criança, né, cara? Não seria necessário jogar tudo fora, porque muitas coisas, inclusive, né? Então, assim, a gente tem esse ranço. O Augusto Nicodemos escreve lá, ele fala da nossa alma, né? Católico, romana, assim, a gente tem um certo ranço com a tradição católico-romana, né? Nesse sentido. E aí a gente despreza tudo, mas, de fato, algumas coisas que são preservadas ali, elas têm o seu valor e elas não são inovação, não são propriedade exclusiva, não. É uma herança da igreja. Uhum. É uma herança do povo de Deus, né? É por isso que nós estamos falando de salmos, né? Nós estamos falando aí de alguns salmos escritos pelo menos 700, 800 anos antes de Jesus, né, cara? É verdade. Nós estamos falando de coisa de uma tradição muito maior do que 200 ou, né, poucos anos aí. Verdade. Interessante, assim, que os salmos, o senhor falou da questão da identidade dos salmos, da questão de como nação, que ele ajudou a formar uma nação, né? Os salmos, eles também exploram diversas situações da vida do povo de Deus, né? Lá a gente tem, sei lá, lamento, temos vitórias, temos contrição, temos exaltação à criação, tem diversos tipos de situações relacionadas ao povo de Deus. O senhor acha que isso, essa característica, né, de ser variado em seus estilos, em sua proposta, em sua temática, né, isso leva vantagem na hora da gente cantar os salmos em detrimento dos hinos contemporâneos, que normalmente falam apenas do aspecto da vitória do indivíduo, ou em relação a que a gente chama de antropocentrismo, né, a figura do homem em detrimento de todas as coisas. Uhum. Se ele existe para favorecer a mim, então sou eu. Você acha que isso aí tem vantagem? Para começar, o que eu tinha dito antes, né? Os salmos, eles congregam. Então, assim, esse senso comunitário, né, esse senso nacional lá atrás, né? Primeiro era povo. O que estava em questão ali era a unidade nacional. A gente vê claramente, né, que os salmos têm essa função. Né? Por quê? Porque o hebreu, ele tem esse resgate da memória muito vivo. Isso para ele é importante. Por quê? Eu comprei um livro raro. Eu nem sabia que o livro era raro. Comprei recentemente. O livro está por aqui. Mostra pra gente. E eu fiquei feliz que... eu fiquei feliz porque o meu amigo Igor Miguel, ele... Opa, a dádiva... A dádiva dos judeus. Não é um livro cristão, cara, mas o autor não é cristão, né? Mas olha que interessante, o Michael. A tese dele é a seguinte, cara. O que os hebreus introduziram no mundo foi uma mudança de paradigma absurda. Por quê? Porque eles introduziram no mundo o senso de temporalidade, cara. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra,
vai para um lugar que eu vou te mostrar, isso não existia no mundo antigo. O templo lá era cíclico, né? As Uhum. pessoas só tinham o presente, cara. Então, quando o povo judeu começa a resgatar a memória, desde o Éden, da queda, e começa a olhar para frente numa expectativa de esperança, ele não fala com essas palavras aqui no livro, é basicamente isso, cara. O que os judeus deram para o mundo, é o nome do livro, é a dádiva, é a sua percepção do tempo. Isso é sensacional. Porque quando você vai ler os Salmos, você vai ver exatamente isso. Você vai ver que os Salmos, eles te colocam numa perspectiva sempre de passado, porque você tem a memória, o que Deus fez, vamos lembrar os atos de Deus, e a perspectiva de futuro, né? O Senhor, o Redentor de Israel, essa coisa, né, que já está ali, é meio profética mesmo, né, que tá, essa expectativa messiânica, Mecânico, né? faz com... isso é genial, cara, isso é genial. Porque quando você lê os Salmos, assim, como um livro qualquer, você acha que é uma história. Não é uma história, cara. Isso te conecta com o tempo. Mas é o tempo, e aí eu posso dizer, é uma janela para o tempo de Deus. Que O bacana. que Deus quer que... O que você quer enxergar? O que você precisa enxergar, cara? Você precisa enxergar o que Deus fez na história. Isso é importante, né, para a reforma, né? Porque Deus é o Senhor da história, cara. Os atos de Deus na história, né? É por isso que nós, né, calvinistas reformados, o que é uma coisa muito importante para nós? A literalidade da palavra. Né? Essa questão de isso não ser só um conto, um mito. Né? Adão, para nós, existiu como pessoa. Sim. Adão é um sujeito histórico, cara. Isso é sensacional. Porque quando você lê os Salmos assim, aí você não está resgatando só a situação que o salmista está querendo escrever. Ele está querendo te unir no tempo, né? E quer te mostrar, olha, espera no Senhor, confia em Deus, porque Ele ainda vai te ouvir, Ele vai te salvar. Com base em que o cara faz isso? Ele não está falando só da experiência subjetiva, entendeu, cara? Tem algo mais ali. É isso que é lindo. O ritmo, né? Não. Tá em moda nas músicas atuais, é isso, né? Ah, que você Exato. sente. Exato. A sua experiência com Deus, né? Você entende a diferença? Não é só eu sentir, né? Essa coisa meio egoísta, né? Não é, cara. Se você ler com cuidado o Salmo, você vai perceber isso claramente, né? Existe essa perspectiva do que Deus está fazendo comigo. Não atinge só a mim. Isso é algo para você lembrar. Porque quando você lê Deus livrando o povo, né? Olha o resgate da memória. Ele fala, por que eu posso acreditar? Porque Deus já fez isso. Verdade. Então, se Deus fez com meus pais, Ele vai fazer comigo também. Porque eu estou servindo ao mesmo Deus. Cara, pensa para você ver em termos do que significa isso na teologia paulina, na teologia de Jesus. Paulo fala assim, ó, se Cristo não ressuscitou, não adianta pregar, é vão. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé não vale nada, cara. Por quê? Ele fala, porque Ele ressuscitou. É verdade. E se Ele ressuscitou, você vai ressuscitar. O que é isso? Cara, isso é a esperança. Isso é o que os salmos fazem o tempo inteiro. Eles não estão presos. Ah, Deus me salvou, eu estou salvo, estou feliz. Sabe como se fosse uma coisa privada? Que me atingiu. Não, cara, não é isso que a gente lê nos salmos, não é isso que a gente lê na Bíblia inteira. O que Deus está fazendo comigo é um sinal do que Ele vai fazer com você. É um sinal de que Ele garante que faz com você. Então, assim, por isso que a Bíblia fala, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Olha que loucura, né? Aí ele fala assim, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos? Que papo é esse? Entendeu? Que papo é esse? É muito louco, cara. Por quê? Se eles estão na mesma pegada, se eles estão na mesma fé, eles estão agora com o Senhor. Acabou, cara. Acabou. Fecha, entendeu?
Tá todo mundo conectado, né? Tá todo mundo, cara. Todo mundo conectado. Você entende também? Os reformadores entendiam isso muito bem, né, cara? Porque, assim, a oração que se faz, os cantos da igreja, eu penso assim, os cantos da igreja, né? O Bonhoeffer falava isso muito bem naquele livro dele, Vida em Comunhão. O canto da igreja, a oração da igreja, não é a minha oração, é a oração de todos os santos. Sim. A sua oração e a minha oração, ela se une, fora do tempo, entendeu? É É transcendental. a oração que você faz é a oração dos mártires, cara. É a oração que está ligada com a oração que Jesus fez, que Davi fez, que Isaías fez, entende? É bem É claro um negócio assim. quando Jesus ora o Salmo 22, né? Ele está orando a oração de Davi, né? Mas a oração De de Davi. Davi é a oração de Jesus. E quando a gente ora Olha só. a oração de Davi, que foi a oração de Jesus, a gente está todo mundo conectado atemporalmente, né? Transcendentalmente. Sensacional, é isso. Ou seja, isso é fantástico. É isso. Até me emociono Isso é falando disso, que é sensacional, né? E a gente está falando da oração, mas isso também é válido para o cântico, né? Ou para o canto dos Claro, claro. claro. E é isso talvez que Calvino tenha dito quando ele falou que os salmos são a anatomia da alma, né? Talvez esteja falando disso, né? Dessa questão de que ele transcende as emoções, ele transpassa o tempo, enfim, né? Isso que é muito interessante, né? Agora, com relação ao livro do Salmo e o canto congregacional, né? O senhor já falou que esse livro ele não é um livro do indivíduo, mas ele é o livro do povo de Deus, né? Isso também contribui para a questão do canto congregacional, que é tanto falado nas igrejas reformadas, Sim. correto? Sim, sim. Por quê? Pensa assim, fazendo essa conexão, né, de salmos com orações, lembrando, a gente já disse, né, esses salmos, eles eram os cânticos, é por isso que chama Tehillim, né? Uhum. É a salmodia, então é o inário do povo. Então já tenha isso em mente. Mas pensa, cara, se as pessoas oram essas orações, o que elas estão fazendo, mano? Isso é muito importante. Lembra que Jesus falou assim, quando você orar, o que você faz? Você entra no seu quarto, fecha a porta. tá? E eu não vou nem fazer exegese do texto, mas eu só quero destacar um negócio. Ele fala, você lembra como é que Jesus ensinou a orar? Pai Nosso. Pai Nosso. Isso é muito importante, cara. Por que Pai Nosso? Tem um mistério aqui que é muito louco, cara. A oração que você faz, ela não é só sua oração. Entende? O canto congregacional. E se as pessoas conectassem, e aqui fica a dica, né? Ó, pastor Isaac Sixto na área, cara. Genial, meu amigo. Um beijo pra você, Isaac. Abraço aí, pastor. Cara, se as pessoas conectassem oração, música na igreja, né? Respondendo sua pergunta, com devoção a Deus, elas não fariam o que geralmente fazem. Porque se você canta o salmo, o Bonhoeffer diz isso também, cara. Se você quer orar à vontade de Deus, por que você vai ficar procurando em outro lugar se você já tem 150 orações respondidas, que você tem garantia total que Deus respondeu. São certas, né? Entende? O canto e a oração tem uma relação íntima. Isso é muito importante. É por isso que não pode cantar qualquer coisa, cara. É por isso que, nesse sentido, por que a gente precisa fazer uma diferença entre o canto congregacional e qualquer outro tipo de canto? Porque esse canto congregacional, ele é sagrado. Você não está fazendo ali uma apresentação. E, nesse sentido, os reformadores, eles precisavam bater um pouco mais forte mesmo, né? Porque isso não é uma performance. Né? O canto congregacional não é performático. Por quê? Porque o músico, né, pensando aqui aí num público específico, por mais excepcional que ele seja, ele não está lá sozinho. Ele não está ali para fazer performance, ele está ali para conduzir as pessoas no mesmo ato. Sim. Entende? É uma simbiose, vamos chamar assim, cara. Entendeu? Todo mundo se une.
Essa é a beleza do canto congregacional. É por isso que ele é diferente dos outros. Porque esse canto, esse não é o canto que eu faço. Eu não estou cantando sozinho. Eu estou me unindo a um coro celestial. Isso que o senhor está Eu estou me falando, unindo. e isso o senhor está falando é interessante, porque, assim, embora não esteja fugindo do assunto, tem muita gente que acha que vai para a igreja, eu vou louvar o Senhor. Ok, você vai louvar o Senhor, mas você vai louvar ao Senhor juntamente com os irmãos. O seu canto não é um canto unitário sozinho, sobe sozinho, como se fosse algo individual. Ele é um canto que se junta ao canto da comunidade, né? E entra até na polêmica com relação àquela ideia de que a igreja escurecer a igreja e tal. Entra até nessa polêmica com relação a... porque quando você escurece tudo e põe uma luz lá naquele cara que está fazendo essa apresentação, você perde o senso de comunidade, porque a igreja precisa estar adorando em comunidade, vendo uns aos outros, adorando uns com os outros, né? Então, isso é complicado. Se você não mantiver essa ideia em mente, a gente perde toda a consciência. É uma coisa que parece ser simples, né? Escurecer, apagar a luz, mas ela tem outras implicações. Então, assim, aí pensando aqui como psicólogo agora, né? Opa! Essa coisa, cara, de rebaixar, né, os estímulos, o preto é isso, né, cara? Ele faz com que você fique introspectivo mesmo. A intenção é essa. E quem fez isso, fez de caso pensado, sabia. Então você reduz... sabia. Cara, se você reduz estímulos, né, o que você está procurando ali é sensação. Você reduz estímulos, você aumenta a sensação. Né? Todo mundo sabe que uma pessoa cega, ela tem os outros sentidos mais apurados. Verdade. Pô. Entendeu? Então, fazendo esse paralelo para você entender. Então, assim, quando você reduz estímulos, isso força com que outros sentidos fiquem mais apurados, né? Então, assim, não é uma crítica necessariamente, né? Com todo respeito a quem busca isso. A questão é a seguinte, cara, o que se quer com essa introspecção? Você está buscando subjetivismo ou você está buscando um senso de coletividade? Né? Então, assim, essa crítica de que eu não posso cantar pro meu irmão, isso é errado, cara. Eu canto com o meu irmão. Né? Eu me uno a ele. Né? Eu preciso que ele esteja ali comigo para o canto ser comunitário, porque senão ele é um canto individual. É solo, né? É o solo. Lembra lá da nossa época, né? O irmão vai fazer um solo. Tá, tudo bem, ele pode louvar a Deus. Mas não faz sentido, né? Pensando em termos da comunidade. Nada contra o solo também. É que a questão que a gente está buscando é que a palavra seja viva. Então pensa, Maico, eu não posso diminuir a minha capacidade intelectual para cantar, cara. Eu não posso ter os outros sentidos mais ativos do que o meu intelecto, porque o espírito age ali, cara. Entendeu? Então, para você chorar, né, para você se emocionar com uma canção, né, eu posso fazer isso, porque tudo aquilo capturou os meus sentidos, ou porque eu estou fragilizado, ou porque eu estou né, na deprê, vamos chamar assim. Né? Então, assim, me parece que tem uma intenção muito clara, né, em alguns meios, de fazer esse rebaixamento, né, de estímulos, assim, para quê? Para meio que... A música tem esse poder, né, de aguçar os nossos afetos. Né? O problema... Sabe qual é o problema, cara? É que os afetos são, desde a queda, eles são naturalmente desordenados, cara. O que ordena, isso que a igreja perdeu, Michael. O que ordena os afetos é a palavra, cara. E eu posso te dizer sem medo, até hoje eu posso te dizer, cara, quando eu vou num lugar que recentemente estive numa igreja, um amigo, cara, eles começaram a tocar uma música, assim, mas uma música ritmada, cara, mas foi tão bonito que eu comecei a chorar na hora. O povo devia achar que eu tava com algum problema. Mas, sabe quando você vê beleza? Achei sensacional, cara. Tava aquele silêncio. Isso, né? Não tinha um padzinho, um efeitozinho por detrás, não?
Não tinha, cara. Era na hora mesmo do louvor, mas o negócio começou intenso, assim, sabe? Uhum. O cara veio como um baque, assim, uau, que bonito, né? Eu me emocionei, cara. Entende? Né, eu não estou dizendo que isso, né, essa emoção, ela não estava, eu não estava nem esperando, para te falar a verdade, né? E não tinha luz rebaixada, não tinha nada disso. A beleza do negócio me capturou e aquilo me envolveu. É isso que as pessoas não entendem. Desculpa, eu vou usar esse termo aqui com respeito, mas ninguém precisa ficar burro, ninguém precisa emburrecer para adorar a Deus ou sentir o Espírito. Não precisa, cara. Não precisa de. O Espírito não precisa de ajuda, entendeu? Ele age, cara. Ele tá lá. E se você tiver que chorar, se você tiver que se derreter no chão, porque Deus falou no seu coração, ele vai falar porque ele pega tudo, né? Ele pega a música, ele pega a palavra. Entende por que é importante cantar a palavra? Voltar aos salmos, né? Porque os salmos é a palavra, cara. É a palavra inspirada por Deus. Então, quando você canta a palavra, o Espírito vai falar ao seu coração, isso vai te capturar. E eu diria mais, vai capturar você por inteiro, vai organizar seu coração. É isso que as pessoas não entendem. Né? Você quer ficar ali naquela deprê, que música ali, não sei o quê. Alguém já disse, né, que a hora que o crente mais mente é quando ele canta. Porque está cantando coisa que ele não acredita, né, cara? Ele não pensa, ele não raciocina sobre aquilo. Mas olha o que eu estou dizendo, Mike. Se você pensa, se o Espírito te toca pela beleza, imagina isso, cara, carregado da palavra. É sensacional, mano. Isso aí, a igreja não podia perder isso nunca. É extraordinário, né? Literalmente. É extraordinário, é fantástico. Cara, e isso é extraordinário. Extraordinário. Professor, o senhor sabe que a gente tem coisa pra caramba pra falar, né? Mas o tempo é curtinho. Vou até fazer aquele de antemão aqui para que, caso a live encerre, a gente os temas depois. A gente consegue fazer tá falando, porque não sei se é o espírito que está conduzindo, mas eu sei que o bate-papo está muito bom. Cara. A gente marca outra sem problema. Não, eu tenho que terminar de falar. Continua. Você que manda. Pastor, tem muita gente que diz que cantar os salmos não é adequado ou até antiquado porque são coisas relacionadas ao Antigo Testamento. A gente fala, não, o salmo é coisa do Antigo Testamento, agora a gente tem que adorar de acordo com a graça, com o Novo Testamento, porque lá era só sombra, agora a gente tem aquilo que é mais maduro, enfim. Como é que a gente combate esse pensamento? Então, mano, primeiro é a gente voltar ao princípio do sola scriptura. Então, sola scriptura é toda a escritura, né? Toda a palavra é inspirada. Não é a parte que eu mais gosto e não é a que eu escolhi como melhor, né? Então, assim, sola scriptura para mim é inicialmente de Gênesis a Apocalipse. Mas, olha o que eu vou dizer que agora é louco, mas as determinações da tradição cristã. Tradição também é sola scriptura, né? Então, para citar um exemplo, sem entrar em detalhes, a igreja quando define lá que a Trindade, né? Trindade não está escrito na Bíblia. Sim. Mas quando a igreja define isso como regra, né, a partir da Escritura, isso é sola scriptura. Sim. Então, esse princípio é fundamental. Então, eu não posso olhar para a Escritura como Novo e Velho Testamento, como um superior ao outro. Né? Até porque a questão de ser sombra não significa, geralmente, o que as pessoas pensam. Né? Então, assim, sombra é passado, acabou. Não. Sombra é o reflexo da realidade. Não existe sombra sem a realidade que está por trás dela. Entende? Então, assim, são apontamentos que são importantes, óbvio, né? E tem o seu cumprimento em Jesus. Então, óbvio, e eu não estou questionando nada disso. O ponto é que quando a gente aprende a ler a Escritura, a gente sabe, né, que algumas coisas ali são específicas do povo, né? Dizem respeito ao contexto cultural da época, e aí são questões mais teológicas. Mas o que Deus está dizendo através de toda a Escritura é tudo inspirado. Tudo inspirado.
Né? É óbvio, eu não posso fazer doutrina de certos textos, né, e etc. São regras básicas aí, né, da interpretação bíblica. Não é o nosso caso aqui hoje, né? Daria para falar sobre isso. Mas, quando a gente captura a escritura por inteiro, né, no seu enredo, é por isso que eu gosto muito de teologia bíblica, né? Porque no enredo, né, no drama, a gente encontra tudo o que precisa, né? Então, de repente, pessoal, a cultura ocidental está mais acostumada com a sistemática porque é mais fácil, né? É tópico, já está tudo mastigadinho e tal. Mas a teologia bíblica, como ela aparece no enredo, né, ela aparece na narrativa, então é mais difícil de perceber. Então, isso talvez seja um problema, né? Porque a nossa cultura gosta muito de sistematizar. Ela não pensa em termos mais de enredo, né? Então perde. Se você perder, por exemplo, o drama da salvação, de Gênesis a Apocalipse, aí você vai fazer interpretações erradas. Né? Se você, é um exemplo apenas. Né? Se você perde esse fio condutor, né, da redenção ali, que os reformados aí, eles arrasam nesse sentido. Né? Essa coisa da criação, queda e redenção, como temas que orientam a leitura, ajuda muito, né, a não perder. Né? Porque algumas coisas estão fora do enredo, mas é porque é contexto mesmo. Mas o fio condutor de toda a escritura é importante ter em mente, né? Então, um leitor, talvez desavisado, ele perca esse fio que vai conduzir a essa interpretação correta do Novo e do Antigo Testamento. Né? Tudo é escritura. Quem faz essa distinção, né, entre Antigo Testamento como se fosse algo totalmente opostos ou até separados, né, divisíveis, eles não estão tendo o senso do todo da Escritura, né? Esse senso. Exatamente. Você falou da teologia bíblica, por exemplo, a teologia bíblica acaba com qualquer caixa de promessa, né? Porque o texto fora de contexto não serve para nada. Então você tem que pegar o texto dentro daquilo que ele está aplicando dentro desse princípio que você falou, né? Criação, queda, redenção e glorificação, né? Apontando ainda para aquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Que vai fazer. Muito interessante. Agora, professor, uma questão importante que as pessoas sempre perguntam. A gente está falando de cantar os salmos e tal, mas com relação aos salmos imprecatórios, o que a gente faz? Canta eles? Não? Sabor de mel? Não? Sabor de mel, não. A maior... Cara, você fez uma pergunta que tá parada aqui no meu WhatsApp para eu responder. Eu não tive tempo ainda de responder. Então dá uma olhadinha na página do Música, Café e Teologia. Essa live já vai lá no nosso YouTube também, que é o mesmo nome, Música, Café e Teologia, para você receber a resposta do professor. Ele não vai responder. Cara, assim, né, para ser bem direto, a maioria das pessoas tem dificuldade com os imprecatórios justamente por causa do enredo. Não percebe o enredo. O contexto em que os imprecatórios são escritos é muito importante. E aí eu quero dizer uma coisa assim, que eu acho fundamental, central nesse tema. O cristão, ele não pode confundir a capacidade de se indignar com a injustiça. Não pode. Uma coisa é você ser passivo ao mal. Passividade é um problema. Outra coisa é você responder ao mal da forma como ele precisa ser respondido. O que são os imprecatórios? Muita gente lê o imprecatório, acha que é um desejo pessoal de vingança. Não é, cara. Não é. O mal não é uma entidade, o mal não é um ente. O que o mal faz é atacar o bem o tempo inteiro. E sabe por que o mal faz isso? Porque o mal sabe que já perdeu. É aquele sujeito que fica ali te enchendo a paciência até você perder a paciência. Né? Então o que ele faz? Ele fica regurgitando esse negócio, ele fica, né, insistindo. Por que o mal insiste? Porque ele sabe que já perdeu. Quer o exemplo? Paulo fala sobre isso. Cara. Jesus triunfou sobre a morte, sobre o mal, aonde?
na cruz. O que a cruz significa? Significava naquela época o pior instrumento de tortura para o pior tipo de crime. Era o maior nível de condenação que um sujeito podia ter. Mas o que isso significava para o Império Romano, por exemplo? Não é só que ele matou aquele sujeito. Aquilo era um símbolo de medo também. Aquilo era um símbolo de que as pessoas, quando se pensassem em se voltar contra o Império, estava lá o sinal do poder do Império. Qual que é o sinal do poder do Império Romano? A morte. Qual que era o sinal do poder? Lembra do Vale de Ossos Secos? Tem salmos que se referem aos ossos secos, salmos pós-exílicos. Tem alguns escritores que dizem que era um caminho de gente. Eu já fiz a conta, dá aproximadamente 260 quilômetros. O Vale de Ossos Secos é um caminho pavimentado de gente morta, que vai de Sião até Babilônia. Até Babilônia. Ali no Iraque, aquela região do Iraque, ali na Arábia Saudita, que lança ali. Cara, isso é impressionante. Imagina você diante dessa cena. O caminho pavimentado de gente morta. O Vale de Ossos Secos é exatamente isso. O que você vai pedir? Você vai orar a Deus, Senhor, que lindo. Né? Cara, você tem que se indignar com isso e pedir que Deus faça justiça. Esse é o cerne do Salmo imprecatório. Não é que você quer vingança. É por isso que a Bíblia diz que não é pessoal. É por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Por quê? Porque o triunfo dele é total e absoluto. Deus já triunfou. Né? Paulo fala isso lá em Colossenses. Jesus triunfou sobre eles na cruz do Calvário, expondo os poderes desse século à vergonha pública. Ou seja, quando está todo mundo achando que ganhou, beleza, ganhamos, matamos Deus. Ele está triunfando, cara. Jesus está triunfando sobre a morte. E é isso que é o imprecatório. Leia o imprecatório com cuidado, que você vai ver que o salmista não está pedindo exatamente, né? Ele não está insinuando que ele vai matar os inimigos. Ele pede a Deus que faça isso. Senhor, quebra o queixo deles. Senhor, faz justiça ao teu povo. Senhor, estou com saudade dos cantos de Sião. Né? A gente estava lá nas margens do rio da Babilônia. Olha aqui, Senhor, a gente está longe de casa. Que negócio é esse? Senhor? Faz alguma coisa. Entende, cara? É muito diferente. O imprecatório é isso, faz justiça, porque o mal parece que está triunfando. E aí eu sei que o mal não vai triunfar, porque o triunfo de Deus é maior. Aí eu oro. Entendeu? É a hora que o cristão se indigna mesmo. Ele fica chateado em ver a injustiça. Nenhum cristão podia ficar indiferente às injustiças. Por quê? Porque ele ora a Deus. Senhor, faça justiça, vem com a tua misericórdia, vem com o teu poder e livra o teu povo do mal. Isso é um imprecatório. Então, não é o que eu estou querendo, é o que Deus está querendo fazer. Entende por que os salmos são lindos, cara? E os imprecatórios, na minha opinião, são os melhores. Por quê? Porque é a hora da sua maior angústia, cara. É a hora que sai aquilo que você não tem coragem de falar, entendeu? É a hora que você fala, cara, tá tudo perdido, será que Deus subiu? Olha os salmos, né? Senhor, onde tu estás? Até quando? Cara, isso é muito louco. É interessante porque o que o senhor fala acaba com aquela ideia de que os cristãos têm que responder sempre com fofura, com um coraçãozinho, com uma beijuquinha. Não é esse o caso, né? O cristão, diante das injustiças sociais e diante do mal no mundo, ele tem que se pôr, tem que se posicionar. Indignar, né? Tem que se indignar. Exato. E é diferente essa questão que você está falando em relação ao que a gente chama de esses hinos modernos de vingança, que são totalmente relacionados a algo pessoal, algo relacionado a uma vitória futura, para que as pessoas te vejam numa condição e tal, aquele negócio, né? Isso não tem nada a ver com os imprecatórios, né? Os imprecatórios, ele está mostrando, na verdade, que a vingança pertence ao Senhor e o Deus da justiça há de derramar sua santa ira, sua
É porque a gente Exato. tem aquela mania feia de querer colocar mais botar mais na balança o amor de Deus e tirar da balança a sua justiça, a sua ira. Exatamente. Quando a gente parte fora dos atributos de Deus, a gente está fadado ao fracasso, não tem jeito, né? Exato. Exatamente. Exatamente, cara. Sim, uma coisa interessante também é com relação desculpa, aos salmos, ele é muito utilizado também para memorização bíblica, né? Então, cantar os salmos pode ajudar nesse fato, nesse quesito. Eu estava dizendo no início aí sobre essa coisa do judeu cantar, né? O canto ainda tem essa vantagem de que nos ajuda na memorização, né? Às vezes você tem dificuldade ali, até porque a métrica é diferente, a gente já falou disso, né? Então, assim, você não tem essa coisa da rima, a rima ajuda muito na decorar, né? A fazer no português, pensando no português. Né? Então, assim, os salmos não tem tanta rima, né, como é na poesia latina, na nossa. Mas tem esse poder, cara, de que o canto, ele estimula, né? Aqui tem um lado mais cognitivo, daria pra gente falar disso também, né, dessa coisa da influência da música na própria cognição. Porque música, assim, para não estender muito, né? Mas música, cara, é um negócio prazeroso. Poxa. E as neurociências sabem disso, né? O pessoal aí que da minha área, né? Da psicologia lá, que lida com afeto e cognição. Hoje você já sabe-se, por exemplo, né, que essa área, né, que eles chamam aqui de sistema límbico do cérebro, é a área do prazer, né, das emoções, onde a gente é o centro das emoções cerebral. Cara, quando pode fazer teste assim de ativação, né, de luz, você vai ver que essa área, quando tem música, ela é muito ativada, porque a música causa essa sensação de conforto, de prazer. Então, assim, esse lado emocional, né, que até você, tendo uma visão interna do cérebro, você consegue captar, faz com que você aprenda melhor. Essa é uma regra da pedagogia, cara. Quando você gosta do que você faz, quando você tem prazer naquilo, facilita entrar na cabeça. De alguma maneira, né, a tradição judaico-cristã sabe disso, né, e eles usam isso muito bem até hoje, cara. Professor, tem uma questão também muito ligada aos salmos, ao cântico dos salmos, é relacionado àquilo que a gente chama de princípio regulador do culto, né? Muitas pessoas tentando ser fiel a esse princípio, ou seja, a gente só pode cantar aquilo que as escrituras prediz, elas falam, então se a gente só pode cantar aquilo que as escrituras diz, a gente precisa cantar somente os salmos, aquilo que a gente chama de salmodia exclusiva, né? Como é que o senhor vê isso? É exagero, não é? É correto? Como é que poderia pensar sobre isso? Então, sobre esse aspecto, eu gosto muito, né, do conceito, essa coisa de resgatar a palavra como centro, isso é importantíssimo, né? Eu acho que é muito do que a gente tem falado aqui. Mas quando se aplica, né, ao contexto da igreja local, por exemplo, né, e aí eu estou pensando em tradições, tá bom? Né, que fique aqui o meu respeito a todas as tradições, eu quero que isso fique claro. Não é uma crítica, assim, descompensada. Mas, cara, pensa, se a palavra de Deus ela é fonte de inspiração, eu posso fazer alusão aos salmos, por exemplo. Eu posso fazer conexões, né, da forma como os salmos são escritos, pensando em composição, pensando em música mais contemporânea. Eu não preciso necessariamente, né, ter o salmo transcrito. Eu posso me inspirar nos salmos, né, isso é legítimo. Isso é inclusive uma regra, né? Eu não sei se você já percebeu, assim, muitos textos do Novo Testamento, você sabe que antes, essa coisa de capítulo e versículo não existia. Sim. Então as pessoas liam e lembravam. Se você vai lá no Novo Testamento, você vai ver que Paulo cita versículo errado. Mas não é porque está errado. Né? É porque é o que ele capturou, o que ele lembrou. A gente chama de parafrasear, né? Parafrasear. Então, o conteúdo está preservado. É isso que é importante. O conteúdo bíblico ficar preservado e você colocar isso, né,
de forma musical, até nas orações espontâneas, né? Eu acho importante fazer essa conexão, porque o Salmo, né, eles são essa fonte de inspiração. Então, quando eu resgato isso, eu estou resgatando esse princípio regulador, né? Eu regulo, né, e é por isso que chama regulador, porque eu regulo pela palavra. Mas aí pode haver um problema de interpretação e um exagero, né? Então, assim, eu só posso cantar o salmo. Não. Né? Na verdade, estou falando do salmo, mas toda a palavra. Né? Eu posso resgatar textos, eu posso fazer alguns textos serem revividos, vamos chamar assim, né? De acordo com a inspiração que Deus vai dando. Eu acho importante. Eu, particularmente, não tenho. O princípio regulador, né? Acho que não fere. Não fere. Professor, assim, a gente está encerrando, né? Queria agradecer o senhor, mas queria que o senhor respondesse duas perguntas. Primeiro, é com relação à questão da musicalização dos salmos para as pessoas que estão nas suas igrejas e querem implementar o salmo nas suas liturgias cantado. A gente pode utilizar de vários elementos rítmicos, elementos melódicos. Você pode fazer melodia. Não precisa cantar igual se você estivesse em Genebra, né? Você pode cantar... Você pode cantar uma cultura brasileira, dentro de ritmos brasileiros. Como é que é feito isso? É aceitável, não é aceitável? E a segunda pergunta, desculpe. Se o senhor pudesse, depois disso, dar algumas dicas de álbuns que o senhor tem, ou de discos que o senhor tem, que o senhor acha bacana para a gente dar uma ouvida. Tá bom. Então, é muito importante falar disso, e assim, eu tenho esse cuidado também de ter um respeito à comunidade local. Eu lamento muito as pessoas e pensarem, principalmente quem está iniciando assim, os estudos aí, né, tem contato com a teologia reformada, por exemplo, ele acha que ser bíblico é cantar músicas do século XVII. Entende? Não, vamos cantar só música do século XVII, né? Então, alguns chegam ao exagero, vamos chamar assim, né? Então, só pode ter um instrumento, não pode ter acompanhamento, só órgão, né? ou não pode bater palma, e essa coisa órgão toda. Órgão em reforma é casado, né? Tem que ter órgão. Para ser casado. reformada tem que ter um órgão. De tubo. Tem que ter órgão. Então, isso para mim é um problema, assim. Por quê? Cara, um dos lemas da reforma é exatamente assim, Ecclesia Reformata, né? Sempre reformanda est. Né? Não sei se assim se pronuncia, meu latim tá meio devagar. Olha o lema da reforma, cara. A igreja reformada, ela está sempre reformando. Ou seja, ela sempre respondeu às expectativas da cultura. Exatamente. Isso é sensacional, cara. Por quê? Porque a igreja, ela não vai chegar no momento do seu apogeu, vamos chamar assim. O apogeu da igreja é no dia que ela se casar com Jesus. Enquanto isso, ela está no mundo, inserida nos contextos mais diversos. E é isso que tem que ter respeito. Eu penso assim, Michael, se uma igreja, se uma comunidade local, ela opta por cantar só a música do século XVII e a comunidade legitima isso, beleza, cara. Eu não vejo problema. Por quê? Porque não é a igreja que liga e desliga, então a igreja local tem esse poder, ela tem essa prerrogativa, desde que as pessoas estejam de acordo, né, e etc., dentro daquela tradição ali. Assim, a minha intenção, assim, de dar essa introdução um pouco maior é exatamente uma preocupação com a contextualização. Por quê? Né? Eu disse antes, para a gente voltar aqui desde o início. Uma comunidade local, quando ela decide, né, sobre qual tipo de música que ela vai adotar, quais tipos de ritmo, quais tipos, né, de melodias, né, até isso tem gente que encrenca. Isso é muito importante destacar. É preciso que a comunidade local ela tenha uma decisão sobre quais ritmos, quais músicas ela vai tocar no seu culto. Né? O que me dói muito, Mike, é assim, as pessoas, né, eu disse isso antes, as pessoas acharem
que um culto reformado tem que ser um culto ao estilo século XVII, XVIII. Né? Então, assim, eu sou reformado, então eu tenho que cantar desse jeito, porque era isso que deu certo lá, vai dar certo aqui. Né? Só isso já mostra um certo pragmatismo que, na minha opinião, já é estranho. Mas, né, o meu respeito está aqui. Eu respeito se as pessoas daquela comunidade, elas decidiram, né, e todo mundo ali está de acordo que isso é o melhor para aquela comunidade local. Né? Então, se todo mundo acha que só é o órgão, né, o Stefan estava aí fazendo as piadas dele. De órgão com pandeiro. Eu falei para ele que isso nos fóruns de música contemporânea ia fazer um sucesso. Porque eles gostam de tudo que é musical. Então, mas isso é importante nessa brincadeira do Stefan, porque assim, não é o tipo de instrumento, né? Você vê que isso vira matéria de disputa, né? Então, assim, eu sou de uma época, Mike, que usar bateria nas igrejas era mortal. As discussões, né, da minha época eram assim, se pode ou se não pode bateria, porque era na década de 80, bateria e solos de guitarra estavam associados às bandas de rock satanistas, né? Então tinha um negócio muito louco, assim. Então, tem uma razão de existir, mas olha o problema. Né? Eu estava lembrando aqui de um dos lemas da reforma, que é essa coisa da igreja reformada, ela está sempre reformando. Então, assim, o que significa é que ela está atenta aos movimentos culturais. Ela é uma igreja que, para ser relevante, ela tem que estar sintonizada com o seu contexto cultural. Né? Então, eu fico pensando numa cidade cosmopolita, né? Eu fico pensando assim, num ambiente em que as pessoas têm muita diversidade, e aí uma determinada, né, igreja, por motivos, né, de desconhecimento disso, quer fazer evangelização de todo mundo ali. E ele não levou em conta que as pessoas são diferentes. Né? Então pensa lá, o Salmo 117, por exemplo, que é o salmo menor que tem na Bíblia, fala, né? Louvai ao Senhor todas as nações. A palavra em hebraico é kol goim, né? Todos os gentios. Todos os povos. Cara, como é que você vai atingir todos os povos se já de cara você não atrai os povos? Você não responde aos povos. Entende a diferença? Não é fazer algo para ser performático, né? Aqui não é clientelismo. Aqui é uma questão de contextualização. E nesse sentido, eu acho que a igreja tem que ter diversidade também. Né? Então, assim, uma igreja, o público de uma igreja, é importante você pensar nisso. Se você pensa assim, eu tenho uma igreja que as pessoas pensam de uma determinada forma, elas são de uma certa faixa etária na sua maioria, e eu acho que vai responder melhor aquela demanda se a gente cantar música tal. Beleza. Mas pensa aí, da mesma forma, uma igreja que só tem jovens, que curtem rock and roll, e etc. Cara, entende a diferença? Que não é clientelismo? Tudo que nós dissemos antes fica valendo, né? Cantar a palavra, etc, etc. Então, eu penso que esse lado também da resposta missionária da igreja, no sentido de afetar as pessoas, né, com essa beleza toda, isso tem a ver também com esse lado musical. É por isso, Mike, que eu faço muitas ressalvas, eu gosto de explicar, estou até me estendendo, porque as pessoas acham assim, que só existe um jeito certo de fazer as coisas, e uma igreja padrão é uma igreja que é o modelo X. Não. Quem faz isso muito bem é o Tim Keller, né? O Keller trabalha com... Você chega lá num site, entra no site deles para você ver. Entra nos blogs, entra no blog de adolescente daquela igreja, você vai ver. É uma loucura, cara. Tem uma igreja que está tocando jazz, tem uma igreja que está tocando música clássica, tem uma igreja que está fazendo assim, e etc.
Ele entendeu a parada. Por quê? Porque a igreja, para ser relevante, ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Ela não enquadra as pessoas, ela não tira a diversidade. Ela é uma resposta, né, à diversidade. Então, nesse sentido, levando tudo isso em conta, eu não tenho nenhuma restrição, eu não acho sábio também ter restrições a ritmos, né? Essa banalização que aconteceu no Brasil aí, samba é do diabo, né? Porque as pessoas associam samba ao carnaval. Samba é uma coisa, gente. Carnaval é outra coisa, totalmente diferente. O ritmo que o carnaval escolheu é o samba, né? Hoje nem mais, né? Mas há uns anos era essencialmente... Mas o samba tem sua beleza, né? A raiz do samba. Eu não sei se você conhece, Michael, o Huckmacher, né? Ele tem... Hans Huckmacher, já ouviu falar? Não conheço. Você precisa ler, então, cara. Tem algumas obras dele em português já traduzidas aí pela editora Ultimato, se não me engano. Cara, o Huckmacher foi um dos maiores influenciadores, assim, junto com Abraham Kuyper, desse movimento reformado holandês, né? O Kuyper mais na área de política, né? Dessa inserção cultural, mas o Huckmacher é o homem das artes. E o Huckmacher tem uma coletânea que está em inglês lá, sensacional. Ele faz um trabalho, cara, extraordinário sobre a música, a influência da música africana, né, que deu origem ao blues. O cara era apaixonado por música também, né, nos Estados Unidos. Cara, sensacional. Ele faz um trajeto histórico, assim, de como a música vai sendo traduzida, né, pelos negros americanos ali, aquela coisa toda. E isso faz essa efervescência, né, do que virou o blues, né, década de 70 e 80 principalmente, ainda hoje, né, mas tem pouca gente que curte. Então, cara, essa resposta em algum sentido, para usar um termo aí mais neocalvinista, né, é redimir essa esfera, cara, é isso que precisa. A gente precisa devolver a Deus a esfera da música, a esfera das artes. Música é arte. Entende? Então, isso precisa ser devolvido a Deus. Deus precisa, né, ser glorificado com todo... Aí me vem à cabeça aqui Apocalipse, né, cara? Todas as tribos, povos, raças, as pessoas vão subir até Deus com o que elas têm. Isso ali é um sinal de diversidade muito legal. Né? Eu penso que cada cultura vai levar a Deus o que ela tem. E isso é lindo, cara. Isso é sensacional, né? Então eu penso assim, né, respondendo aí a segunda pergunta, eu acho que eu estendi demais da primeira. E essa questão que você falou, ela até acaba sendo uma sacralização, ou uma, sei lá, você está querendo privilegiar uma cultura em detrimento da outra. Porque quando a gente pega as igrejas com órgão de tubo e tal, com tudo isso, não que seja ruim, mas você tornar aquilo uma maneira correta de se adorar a Deus, é você privilegiar uma cultura do século XV, século XVI, uma cultura europeia. Então é você querer falar que a cultura europeia ela tem predileção, ou seja, ela é mais favorável, mais de Deus do que a cultura ou a cultura brasileira, ou a cultura americana. Perfeito, cara. Aqui na nossa página, ele falou uma coisa interessante. Quando você vai nos Estados Unidos, você vê as pessoas, a igreja americana cantando hinos com estilos americanos. Você vai na Europa, a igreja canta com estilo europeu. Você vai, sei lá, na África, você vê lá a igreja reformada cantando hinos com estilo africano. No Brasil, não. Você vê um monte de cópia. Cópia mal feita de música europeia. Americana, europeia. Cópia mal feita de música australiana. Mas essa identidade brasileira, né? Essa que é tão rica, né? A bossa nova, o samba, algo riquíssimo. Era que copiaram da gente e a gente, assim, a gente pega isso tudo e joga fora, entrega pro diabo, como você falou. A gente tem aí, né, cara, assim, teve gente no Brasil, alguns de expressão, né,
que entenderam isso que nós estamos conversando. O João Alexandre é um exemplo, né, cara? Ele pega ali aquela riqueza dessa mistura de bossa nova, né, de música brasileira. Você vê que ele canta música brasileira, né? É gostoso ouvir o João, né, cara? E mais um monte. O João que é excepcional, né? Então, sem noção, cara. Mas pensa aí, né? A gente tem muitos outros, né? O pessoal aí do Vencedores por Cristo, né? Que foi um boom, assim, de mudança, né, cara? Mudança de paradigma, né? O próprio Azaf que teve aí com você, né, cara? Essa semana ainda, né? Então, você tem Jorge Camargo, né, cara? O povo que a galera não escuta muito, assim, justamente por causa... Isso que você acabou de dizer, cara, é um reducionismo, assim, né? Todo reducionismo, cara, ele é idólatra, na minha opinião. Né? Então, tudo que reduz a grandeza, a beleza da manifestação de Deus é algum tipo de idolatria por trás. Tem, cara. Então, isso precisa ser ensinado nas igrejas, precisa ser devolvido para a igreja. Né? O brasileiro tem que parar com essa coisa de ficar importando modinhas, né? Como se aquilo lá fosse... Né, o mais importante, etc. Não que não seja bonito, eu curto, cara, acho o máximo, né? Tenho grande admiração, inclusive, por muitos desses grupos aí, né? Então eu fico pensando exatamente nesse. Acho que esse é o ponto X da live, cara, assim, esse resgate, né, de toda a beleza, toda a diversidade, né, que pode ser produzida a partir, né, da inspiração que Deus dá, sempre tendo a palavra como fonte dessa inspiração. Isso é muito legal, cara, isso é muito importante, a igreja precisa resgatar isso. Né? Então, já pensando aí nas dicas, né, cara, eu recomendo aí para quem não conhece, né, ouça o João Alexandre, né, o cara é excepcional, né, Jorge Camargo, são as minhas influências, né? Eu fui muito influenciado por esses caras. Relacionado aos salmos, assim, especificamente, que eu acho interessante, assim, o pessoal ouvir, até para a questão de implementar um tipo de salmo específico e tal. Então, cara, eu sempre procuro, eu tô sempre... Eu tive... Um álbum de salmos que é muito bom, né? Vencedores, tem né... que é mais antigo, né, dessa turma aí, mas tem uma galera nova aqui, cara, no Brasil surgindo, né? Quem faz isso muito bem são os os adventistas. Daniel Lucas, esse cara, ele manda muito. Sensacional. Ele eu estava lembrando. Daniel ele Lucas. Sensacional, cara. Ele tem muitos salmos musicados, né? Tem... Para quem gosta de diversidade, né? Então vai, já que você pediu, vai aí. Eu gosto muito, cara, assim, eu tenho alguns links salvos, assim, no Spotify, no Deezer, né, que eu uso. Cara, eu curto muito cantos gregorianos, assim, para fazer meditação, nos salmos. Tem um grupo, tem uma turma, são uma espécie de um monastério, né, lá na Espanha, chama Tezé, escreve Taizé, né, se você procurar, aí já é coisa mais... Depois você pode editar essa parte aí, que o pessoal pode achar heresia. Talvez não dê para cantar, né? Não dê para cantar na sua igreja, né? Eu quando pastoreava a igreja lá em Belo Horizonte, a gente usava com uma certa frequência. Porque são salmos, cara. São salmos, né? Os salmos têm você não está fazendo uma coisa, uma composição acerca daquilo que Deus falou, daquilo que você tem, da sua concepção sobre Deus. Mas você está pegando a letra do próprio Deus, né? Aí a gente ia falar, será que a palavra da boca de um ímpio, ela deixa de ser palavra de Deus?
Essa é a questão, Não. né? Não deixa, cara. Então, né? Então, assim, tem muita gente aqui no Brasil fazendo esse trabalho de resgatar, eu acho importante, né? Assim, as minhas maiores influências estão lá para trás, né? Então, o Azaf faz isso muito bem, né? As músicas dele, o Adhemar de Campos tem muitas músicas, né? Da Comunidade da Graça. Tem um cara aqui também um pouco desconhecido, que é o Daniel de Souza. Daniel, acho que foi o cara que mais me influenciou, assim, foi o Daniel. Eu não sei se você conhece ele. Hã? Não conheço. Daniel de Souza, não. Não, assim, de memória, não. Depois Mas procure saber. Márcio, que esteve aqui com a gente também. Estênio é o poeta, cara. Né? É o supra-sumo. O Diego Venâncio, né, que toca. Diego é irmãozão, né, querido, compõe, né, nessa turma mais alternativa aí, o Marcos Almeida, né, lá do Palavra Antiga, né, que eu conheço bastante. Essa turma aí do Sola, né, Projeto Sola. Projeto Sola, desculpa, né? Projeto Sola. Guilherme, eles são realmente muito... E com uma pegada mais louvor congregacional, mais moderno, né? Mais contemporâneo. Contemporâneo, né? Inclusive, a proposta deles é essa mesma, é trazer músicas para o cristão, né? Professor, pode falar. Não, eu só ia concluir aí dizendo que tem muita gente boa, cara. Eu só ia dizer isso, né? Tem tanto aí eu acho que nos últimos 30 anos, assim, tem muita coisa boa produzida. É porque elas não são divulgadas, né, cara? Elas ficam relegadas, um segundo plano, né? Rapaz, você acredita que tem um disco do Trazendo a Arca, só com salmos? Eu nunca tinha ouvido na minha vida. Uma vez, pesquisando disco lá dos salmos, eu falei, legal. Disco da Arca, né? Como é que é o nome da igreja lá? Igreja... a igreja não lembro. Ministério para sentar. Isso. Aí eu vi lá o disco no Spotify, só salmos, e só na pegada, assim, bem jovial, bandão mesmo. Legal, né? legal. Eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto esse disco. É porque realmente ele não foi divulgado, né? Ele não foi tão comercializado quanto os restantes. Então acabou que ficou meio que esquecido. É isso que o senhor falou, né? Por detrás da mídia tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa que a gente precisa estar... Tem. A gente precisa ficar atento. a gente tá falando aqui do Baruch, né? É verdade, tem o Baruch. Baruch, sensacional. Tem muita gente boa no Brasil. Estou falando Baruch aqui um tempão, não estou falando nada, esqueci. Professor, queria agradecer ao senhor. Assim, foi maravilhosa a conversa. Realmente uma aula. O senhor deu uma aula para a gente aqui hoje, uma aula não só de teologia, uma aula não só dos salmos, mas assim, de como que isso pode fazer diferença na nossa espiritualidade, sabe? Na nossa vida como comunidade, na nossa vida como igreja, na nossa vida como povo de Deus, que canta as escrituras, que precisa cantar os cânticos de toda uma geração, né? Da história da Sagrada Escritura, da história do povo de Deus. Então, isso para a gente aqui foi edificante, assim, foi algo que realmente transformou o nosso coração e nos alegrou, e muito obrigado mais uma vez. Espero ter o senhor aqui novamente. Bora lá, cara. Eu que agradeço o convite, né? Valeu mesmo, foi bom. Passa rápido, né, essa hora aí. Passa rápido. Mas vamos fazer outras. Vai ser um prazer, cara. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal que assistiu. Para quem não sabe, o professor ele é professor lá no seminário Martin Boots, que é o seminário que eu faço parte, que eu sou aluno, né, na verdade. Ele também é pastor, psicólogo, ele está sempre escrevendo, sempre gravando, né, qual é o nome da série de devocionais que o senhor faz? Eu estou gravando os devocionais no Salmos, está lá na página do seminário, no YouTube, né, no Instagram do seminário Martin Boots, no YouTube, e no meu também eu posto. Então chama Abrigo no Temporal, né?
É uma série inspirada nos Salmos, né? Por causa desse momento aí da pandemia e tal, pra gente resgatar a esperança. Mas tem sido uma oportunidade, cara, de falar sobre essas coisas aí. Tem sido um desafio e também uma alegria, né? Poder meditar num salmo todo dia. Então, se o pessoal, né, tiver interesse aí de uma reflexão de 10 minutinhos ou menos, está lá nesses canais, né? Seminário Martin Busser no Instagram, a Ender Borba no Instagram e no YouTube do Seminário Martin Busser, né, no canal, vai achar lá chama Abrigo no Temporal. Maravilha. Meu pastorzão, Deus abençoe. Muita paz. Um abraço, cara.